bem com vocês? Gente, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo de mulheres edificadas, então se você quiser saber qual que é a palavra de hoje que pode edificar a sua vida, fique aí. Gente, a palavra que eu trago hoje ela é super simples. Eu vou ler alguns versículos e fazer um resumão, assim, sabe, do que eu quero dizer para poder aplicar no nosso dia a dia. Muito difícil de achar. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo, primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, até aqui a Bíblia ela só relata como que era a terra, que ela era sem forma, que ela era vazia, e logo depois começa no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus a separação entre luz e trevas. E no decorrer dos versículos, a Bíblia vai narrando tudo como vai sendo criado. No versículo 11, fala, e disse Deus, produza a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Logo quando Deus terminou toda essa criação, ele veio então a criar o homem, o ser humano. E gente, vamos fazer um resumão assim, do tipo, vamos acelerar a história. Por causa do pecado que entrou no mundo através do primeiro Adão, a terra começou a ficar, gente, uma bagunça assim de pecado. O negócio foi ficando tão feio, tão assim, escuro, que o Senhor então, através da vida de Noé, ele iria mandar um dilúvio, ia inundar tudo isso aqui, matar desde as aves que voam no céu até os répteis que rastejam pela face da terra. E eu quero aplicar isso na nossa vida. Por quê? Porque antes da gente ter Jesus, antes da gente reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, a gente era como essa terra. Nós éramos sem forma, nós éramos vazios, a gente não tinha o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós éramos escuros, digamos assim. A partir do momento em que a gente reconhece o Senhor, a partir do momento em que a gente quer Deus na nossa vida, é como se Deus falasse, haja luz, sabe? E essa luz, ela entra dentro de nós e ela serve para iluminar a escuridão. Tipo, é óbvio que a luz ilumina a escuridão. Só que vamos trazer essa escuridão como um pecado. A gente começa a enxergar os nossos pecados. A gente começa a ver que a nossa vida está errada e a gente busca mudar. E buscando essa mudança, a gente começa a crescer e a gente começa a querer frutificar. Assim como Deus foi narrando a terra, eu achei muito legal porque eu consegui trazer essa aplicação para a nossa vida. A gente começa a frutificar, a gente começa a querer falar de Deus, a gente começa a pregar, a gente quer lançar a semente, a gente quer fazer de tudo para que as pessoas conheçam esse amor. Mas o que muitas vezes acontece é que tem pessoas, ou às vezes não pessoas, mas fases da nossa vida. Por que não? Eu sempre fui crente a vida inteira, mas eu tive fases na minha vida em que eu não conseguia produzir. Todos nós somos seres humanos e todos nós passamos por fases, digamos, um inverno na nossa vida espiritual, ou às vezes pelo próprio pecado que a gente se afasta de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. E o que acontece? Muitas vezes essa fase que a gente passa na vida, ou até mesmo a gente por inteiro se desvia do caminho do Senhor, esses pecados parece que vêm e vêm. E é aí que o negócio fica feio, porque parece que a gente vai afundando numa areia movediça, que a gente não consegue mais enxergar uma luz no fim do túnel, a gente não consegue mais enxergar a placa do retorno para voltar onde a gente caiu, ou muitas vezes a gente tem vergonha. Vergonha pelo pecado, pensar assim, nossa, eu pequei demais, esse pecado é muito grande. Apesar de não existir pecadão e pecadinho, mas muitas vezes o pecado que a gente comete nos faz sentir tanta vergonha que a gente tem receio de orar ou receio de pedir para Deus nos ajudar a voltar, nos colocar nos eixos, sabe? Mas quando a gente, assim, resolve engolir o orgulho, ou nos humilharmos mesmo diante de Deus, falar ao Senhor, eu reconheço que eu pequei,
eu reconheço que eu não sou nada, não sou ninguém e eu preciso do Senhor, eu preciso ser dependente de Ti. Quando a gente reconhece nosso pecado e a gente pede para o Senhor nos ajudar, porque sozinhos a gente não dá conta de fazer nada. Sabe o que eu acredito que acontece conosco? Um dilúvio. Da mesma forma que aconteceu com a terra, acontece dentro de nós. E está em João, capítulo 7, versículo 38. E fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Gente, é como se fosse um dilúvio dentro de nós. É como se Deus inundasse a gente para matar todo o pecado, para que a gente possa ser santo, para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa ter uma vida em santidade. E outra coisa que eu acho assim muito importante é que a gente tem sim que lutar pela santidade, a gente tem sim que passar todos os dias da nossa vida querendo mais de Deus e esvaziar de nós mesmos. E muitas vezes o pecado vai sim querer entrar e muitas vezes ele vai conseguir. Mas o importante é você reconhecer a Deus, o importante é você assumir o seu erro e pedir para que Deus tenha misericórdia de você e que te inunde por dentro para que você possa ser mais parecido com o Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, eu gosto muito dela e eu sempre trago ela comigo. Porque uma coisa que eu acredito muito é que sim, o Senhor nos aceita do jeito que nós estamos, o Senhor pede para que a gente vá até Ele do jeito que nós estamos, mas não significa que Deus nos aceita para sempre do jeito que nós estamos. Nós temos que mudar, a gente pode ir a Deus nessa nossa escuridão, nessa nossa areia movediça lá tomada pelo pecado, que só tá o dedinho assim pedindo ajuda. Mas não significa que a gente vai ter uma vida desse jeito. Nós vamos querer mudar, nós vamos querer ser mais parecidas com o Senhor. Então nós vamos sempre querer mudança e santidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui embaixo que me ajuda bastante no desenvolvimento do canal. Se você ainda não é inscrito e quiser acompanhar outros vídeos, se inscreve aqui embaixo e me acompanhe nas redes sociais, que eu vou deixar os links tudo aqui na descrição do vídeo. Um super beijo e até o próximo Mulheres Edificadas.